Muito bem, graça e paz, pastor José Xavier, graça e paz a todos os amigos, rádio ouvintes. Estamos muito felizes com a oportunidade em que Deus nos concede e a igreja aqui de estar aqui nessa tarde para poder cooperar com o reino de Deus aqui neste lugar. Deus abençoe a todos. Gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44, que diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Versículo 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Louvado seja Deus. Que maravilha. Eu queria nessa tarde deixar pelo menos dois grandes ensinamentos dentro desses poucos versículos em que lemos. O reino de Deus é semelhante a um tesouro. As parábolas do tesouro e da pérola, que falam do reino de Deus, no versículo 44 e 46, ensinam duas grandes verdades. A primeira verdade é que o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo. O reino de Deus é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo. Meu amigo, meus irmãos, veja a necessidade que esse texto nos mostra em que temos de ir em busca desse reino, de buscar esse reino. Numa outra oportunidade, os discípulos perguntam a Jesus aonde é que estava o reino dele. E eu acho lindo uma versão de João Ferreira de Almeida que ele diz: o reino de Deus nem ei-lo aqui, nem ei-lo acolá, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Eu acho linda essa parte, porque esse texto em que lemos, que fala do reino, que diz aqui, deixa bem claro que o reino de Deus é o primeiro ensinamento. O reino de Deus, ele é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo. Porque quando temos o reino de Deus, pode até lhes faltar muitas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa: se o reino de Deus está sendo manifesto dentro de você, louvado seja Deus. Haverá paz, haverá gozo, aleluia, haverá abundância no seu lar, aonde você estiver. Tudo isso por conta do reino de Deus. Realmente, o escritor, ele foi claro, ele foi decisivo e muito verdadeiro quando diz que é uma pérola, louvado seja Deus, de grande valor. Os homens têm buscado riquezas. Você veja que as pessoas, aliás, a sociedade pós-moderna, ela está numa grande correria em busca de riquezas, de status, de recursos. Hoje, os grandes são aqueles que têm muito dinheiro. Os grandes são aqueles que têm status. E veja, as pessoas, elas fazem tudo para se tornarem grandes.
Você pesquisa, você vê o homem mais rico do mundo, o homem mais rico do Brasil. Essas pessoas, elas estão no pódio, elas são vistas. Mas o texto em que lemos diz que o maior tesouro, aliás, o grande tesouro é você ter o reino de Deus manifesto em sua vida. Então, o primeiro ensinamento é que o reino de Deus é um tesouro de valor incalculável, ou seja, não tem como a gente explicar aqui, ninguém consegue explicar. A teologia mais refinada que existe não vai conseguir te explicar a grandeza desse tesouro. E é por isso que você precisa correr, ir atrás, ir em busca desse tesouro acima de tudo. Se for preciso renunciar a alguma coisa que aos seus olhos parece muito importante, renuncie, porque nós estamos falando do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ensinamento é que o reino de Deus, ele é obtido quando nós renunciamos tudo o que nos impede de obter a presença desse reino em nossos corações. E nós devemos abdicar de qualquer coisa que nos impeça de ter esse reino. É um tesouro de grande valor. A gente precisa ir. E esse segundo ensinamento, ele precisa ficar no nosso coração. É que esse tesouro, que é um tesouro de um valor inestimável, a gente precisa renunciar a qualquer coisa em busca da manifestação desse reino em nossas vidas. Você veja que tesouro você não encontra em qualquer lugar. Eu acho lindo esse texto porque pérolas você não encontra em qualquer canto, não são em qualquer esquina que você encontra pérolas preciosas, não é em qualquer lugar que você vai achar. Esses tesouros, eles são encontrados através de muita garra, através de muita dificuldade, através de muita renúncia. E é por isso, meus amigos e meus irmãos, que o reino dos céus, ele é conseguido através de muita renúncia. Talvez você já ouviu alguém pregar sobre o jovem rico. Era todo perfeitinho, já fazia praticamente tudo, mas quando Jesus provou ali a sua fé com relação ao reino, ele se entristeceu. O reino de Deus, ele deve ser buscado a qualquer preço. O reino de Deus, ele deve ser buscado através de qualquer renúncia que seja. É preciso renunciar a alguma coisa para se ter. A gente vive um período de grande dificuldade para se buscar o reino de Deus. Porque as pessoas têm, nesses últimos tempos, aprendido de forma equivocada que o reino de Deus é a facilidade. Você não vai sofrer. Venha para Jesus que Ele vai resolver todos os seus problemas. E é bem verdade que, é como diz o hino, Deus resolve o seu problema. Mas a grande verdade de Deus para os nossos corações é que o reino de Deus, ele é alcançado através de renúncias, através de, muitas vezes, percas. Esse reino, ele é obtido com muita renúncia, e muitas vezes você tem que abdicar daquilo que você ama, daquilo que você gosta, para ter ele em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu coração. Você que está ouvindo, que está acompanhando aí a mensagem, essa mensagem é para você,
Talvez se você estiver aí na sua casa e você perguntando, Deus, essa palavra é para mim, é para você mesmo que está distanciado do Evangelho, você que um dia já fez parte do povo eleito que vai morar no céu, você que nunca provou desse reino sendo manifesto na sua vida, essa mensagem é para você. Busque enquanto há tempo, porque é um tesouro de grande valor. Que Deus abençoe no nome de Jesus.